Oi, professora, meu nome é Isadora. Eu e meu grupo vamos estar falando um pouquinho sobre melhoramento genético, em especial sobre a cana-de-açúcar, que foi o foco que a gente teve. O meu grupo é composto por mim, pelo Caio, pela Karen, pela Maria Júlia, pela Júlia Giovana, a Patrícia e o John. Para dar início, a gente pegou um artigo com o seguinte título: O melhoramento genético de cana-de-açúcar no Brasil e o desafio das mudanças climáticas globais. Para dar início à nossa apresentação, eu vou estar falando aqui sobre a agricultura e o clima, que vai ser um ponto relatado aí para frente nas apresentações, que a gente traz como referência a produção agrícola, onde a cana-de-açúcar ela é altamente afetada por grandes mudanças climáticas, por conta de secas, de geadas, então acaba sendo um ponto muito importante a ser relatado aqui no trabalho. Outro ponto que a gente colocou aqui foi expansão e limitações. Porque o Brasil ele precisa expandir mais essa questão de produção das canas, porque onde há bastante solo com menos fertilização, há vulnerabilidade de mudança climática. Então, assim, a continuidade do crescimento, ele vai depender muito do melhoramento genético, para que assim elas podem ter grandes variedades adaptadas a essas novas condições. No caso aqui, a gente colocou algumas instituições chaves, igual os órgãos CTC, IAC e a RIDESA, que eles são essenciais para o desenvolvimento dessas grandes variedades resistentes e produtivas. Então, para finalizar a minha fala, vou estar falando qual foi o nosso objetivo em relação a essa pesquisa, que no caso foi mapear os programas do melhoramento genético no Brasil e avaliar como eles lidam com essa questão das mudanças climáticas. A cana-de-açúcar ela é uma das produções agrícolas mais importantes do mundo e do Brasil. Que através dela se gera o etanol, né, o açúcar e a bioeletricidade. E essas mudanças climáticas podem acabar atrapalhando na produção, aumenta os custos e a colheita também acaba sendo atrapalhada. E, é, e estão adotando algumas técnicas para mitigar os impactos. E um deles é manejo sustentável do solo, que é plantio direto e rotação de culturas. E o melhoramento genético também, né? E o melhoramento genético, desenvolvimento de variedades mais resistentes à seca e ao calor. E também é necessário, e também oportunidades com a cana-de-açúcar, a bioenergia, né? A bioenergia, o etanol e também a economia circular também está adotada nessa. Então, acaba sendo bem atrapalhado por culpa das mudanças climáticas da cana-de-açúcar. E as secas prolongadas também acabam atrapalhando também. Porque o aumento da temperatura pode acelerar o ciclo da planta e reduzir o tempo de sacarose. O acúmulo da sacarose também é alterado. Eu vim falar um pouco sobre o melhoramento da cana-de-açúcar. Ele busca desenvolver variedades mais produtivas, resistentes a pragas e doenças e condições climáticas adversas, como a ortorose de sacarose. Pode ser feito de forma convencional por cruzamento e seleção, um processo um pouco mais demorado, usando técnicas modernas como marcadores moleculares e edição gênica. Os principais objetivos são aumentar a produtividade, adaptar a planta a diferentes regiões e reduzir o uso de defensivos no Brasil. Instituições como RIDESA e CTC lideram as pesquisas, contribuindo para a sustentabilidade e competitividade do setor sucroenergético. Vim falar sobre o melhoramento genético na cana-de-açúcar. Breve histórico. O melhoramento na cana-de-açúcar começou lá no século XIX, quando surgiu a necessidade de ter plantas mais produtivas e resistentes. No Brasil, esse trabalho ganhou forças a partir da década de 1930, com o Instituto de Agrônomo de Campinas, IAC, puxando à frente depois de anos, 1970, via Plasionar, que impulsionou muitas pesquisas, mas acabou sendo encerrada suas atividades em 1990.
A partir daí, empresas, instituições e parcerias passaram a liderar esses processos. Hoje, além das técnicas tradicionais, as ciências contam com ferramentas modernas, como biotecnologia e edição genética, para criar canas mais fortes e produtivas e adaptadas para cada desafios atuais. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, é uma instituição pública brasileira de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área agropecuária, vinculada ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Criada em 1973, a Embrapa tem como missão de viabilizar soluções para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira, focando na geração de tecnologias para a produção de alimentos, fibras, fontes de energias. Principais pontos: instituição pública. A Embrapa é uma empresa pública brasileira sujeita à legislação específica. Vinculação. Ela está vinculada no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, o que lhe confere a base legal e estratégica para a sua atuação. Missão. A Embrapa tem como missão de desenvolver e disseminar tecnologias que promovam a sustentabilidade da agricultura brasileira, beneficiando a sociedade no meio ambiente. Atuação. A Embrapa atua em diversas áreas, incluindo a pesquisa, desenvolvimento e inovação de tecnologias agrícolas, melhoramento genético de plantas e animais, produção de alimentos, fibras e energias renováveis. A tecnologia desenvolvida pela Embrapa contribui significativamente para o aumento de produtividade da agricultura brasileira, permitindo o desenvolvimento de novas culturas e a utilização de novas áreas antes consideradas improdutivas, como os cerrados. Cooperação internacional. A Embrapa também mantém os acordos de cooperação internacional com diversos países e instituições, buscando o desenvolvimento conjunto de soluções para a agricultura. Os valores. Os valores que norteiam a atuação da Embrapa são a confiança, o respeito e a conectividade, a inovação e a excelência e a sustentabilidade, refletindo sua preocupação com a qualidade do trabalho e a busca por soluções inovadoras e sustentáveis. Eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto Agronômico de Campinas. Ele é uma das instituições de pesquisa agrícola mais antigas que a gente tem no nosso país. Ele foi fundado antes mesmo da proclamação da República e teve um papel muito importante na história da agricultura do país, porque desde o começo eles focaram muito em desenvolver a agricultura tropical, em buscar e melhorar culturas mais adaptáveis para o nosso tipo de solo, para o nosso país, como, por exemplo, cana-de-açúcar, café, amendoim, frutas cítricas e entre outros. Um dos principais objetivos do Instituto é desenvolver uma agronomia mais sustentável e que gere cada vez mais produtividade. Hoje em dia, a sede deles está localizada em Campinas, mas eles possuem algumas outras instalações de pesquisa ao redor do nosso estado. Eles trabalham também com pesquisa, mas também ministrando alguns cursos, tanto para produtores rurais quanto pessoas que querem estar cada vez mais engajadas no que está acontecendo no setor. Eles promovem também algumas ações sustentáveis, né, tanto aqui na América Latina, quanto na Ásia, na África, para sempre promover uma agricultura de precisão, mas também uma agricultura que não agrida ao solo, de uma maneira cada vez mais sustentável. Suas principais áreas de atuação estão no melhoramento genético, em desenvolver culturas mais adaptáveis para o nosso tipo de solo, em gerar novas tecnologias que ajudem no manejo e pós-colheita. Eles também focam muito em fitotecnia e climatologia, né? Focando cada vez mais em desenvolver uma agricultura sustentável, mas também de precisão. Considerações finais. Os programas de melhoramento da cana-de-açúcar no Brasil têm tecnologia para lidar com máquinas agrícolas e alguns efeitos do clima, mas ainda enfrentam dificuldades para investir em pesquisas de longo prazo, especialmente voltadas à criação de variedades resistentes às mudanças climáticas. A Ridesa se concentra em problemas imediatos como mecanização e pragas. A IAC faz pesquisas indiretas, mas carece de pessoal e estrutura. A CTC investe em resistência à seca e está próximo de lançar a cana transgênica. A Embrapa lidera nas pesquisas sobre o clima, com o apoio de universidades. Os principais desafios enfrentados: o tempo, já que demora de 12 a 15 anos para desenvolver uma nova variedade, a falta de recursos financeiros, humanos e técnicos, a resistência dos produtores a aderir a uma nova tecnologia, a dificuldade em comunicar as mudanças climáticas e a complexidade genética da cana-de-açúcar.